internacional, global, exatamente. Bom, eu fiquei fascinado com a sua história, fascinado realmente, e sobretudo pela parte final, que eu acho que é aquela que é mais importante para nós e para um país como nós, que é olharmos para a frente e vermos como é que nós nos vamos posicionar como Portugal neste mundo que acabou de desenhar e com o qual eu concordo totalmente. Ou seja, isto está a mudar a cada segundo que passa, é terrorífico ver o tipo de mudanças e a rapidez com que elas vêm, e nós também concordo plenamente com aquilo que o Sr. Embaixador disse, que um país gera-se como uma empresa e vice-versa, e eu acho que é absolutamente fundamental, Fernanda, vocês ajudarem o país. Nós fizemos um estudo Porter aqui há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Algumas coisinhas foram feitas, mas não foi... E nós precisávamos, neste momento, de fazer o Business Plan Portugal com caráter de urgência. Mas, enfim, não foi para isso que eu vim aqui. Eu só queria contar muito rapidamente aquilo que me aconteceu a mim. Eu formei-me em Economia pela Universidade do Porto. Aliás, a última, eu estive a ver a lista, o quadro de honra dos alunos desta faculdade, e o professor Conceição Nunes aparentemente formou-se aqui em 55, 56 e foi o meu professor, foi a última cadeira que eu fiz na Faculdade de Economia, foi Ciências Sociais, com o professor Conceição Nunes. Acabei o curso em 78, Portugal estava numa situação muito semelhante à que estamos a viver hoje, ou seja, estávamos tesos, o Fundo Monetário Internacional tinha estado por aqui, viria a estar uns anos depois também, a economia estava desestruturada nessa altura, havia muita dificuldade em encontrar emprego, e eu tinha um ativo, um asset muito importante, que era, naquela altura, ainda hoje talvez seja, o falar alemão. Era o Hermano José e era eu, não é? Que éramos dos poucos portugueses que, exatamente, que tinham aprendido alemão, porque o grosso dos alunos eram filhos de diplomatas e de empresários alemães que vinham para cá, etc. De maneira que o alemão ajudou muito ao longo de toda a minha vida. Eu acabei o curso em 78 e 15 dias depois tinha recebido uma proposta de uma multinacional alemã, a Gerling, para ir trabalhar com eles para Madrid. Fui para a Alemanha, estive um ano a fazer a minha formação profissional, e em 79, setembro de 79, um ano depois de acabar o curso, estava em Madrid como responsável para a Península Ibérica, não de toda a operação, mas apenas da operação em que eu tinha sido treinado, que era o ramo vida, acidentes pessoais e saúde. Na vida acontece-nos muitas coisas, ou seja, é importante toda aquela flexibilidade, os idiomas, a nossa tenacidade, as nossas características pessoais, mas a sorte também joga por vezes um papel importante. E eu em 1983 fui fazer uma prospecção de mercado para a Gerling e andava pela América Latina a visitar de país em país, chegava a cada país, fazia um estudo de mercado, fazia o relatório, ainda não havia todas estas ajudas tecnológicas que existem hoje, de maneira que os relatórios eram escritos à máquina, íamos ao escritório da DHL e mandávamos-los para a central na Alemanha, e portanto eu fiz uma prospecção de toda a América Latina para o meu grupo. E quando estávamos na Venezuela, ligam para o senhor que me estava a acompanhar, que era o diretor da Gerling para a América Latina, no escritório que a Gerling tinha no México, e disseram-lhe, precisamos de ti na Austrália e precisamos de ti com urgência lá, porque estamos com um problema sério. E o homem disse, mas então se eu vou ter que ir embora, quem é que me vai ficar a substituir? E o meu chefe na Alemanha perguntou, e esse jovem que anda aí a visitar os mercados contigo, o que é que tu achas dele? Disse assim, olha, ele é jovem, estava com 28 anos, mas é capaz de dar conta do recado.
E, portanto, eu aos 28 anos passei a ser o diretor-geral para a América Latina da companhia, o primeiro não alemão em toda a história centenária do grupo, e o mais jovem também em toda a história do grupo. E a partir daí, enfim, trabalhei 10 anos com a Gerling, já tinha tido 5 anos em Madrid, estive mais 1 ano em Colónia, 5 em Madrid e 4 no México. Entretanto, há uma seguradora suíça que me contrata para ir como presidente para o Brasil. Adorei, aliás, foi uma experiência fantástica, porque eu vivi no Brasil durante os tempos do Collor de Mello e da Zélia Cardoso de Mello, ou seja, tempos de inflação de 6.000% ao ano, em que uma pessoa julgava, digamos, o futuro de uma companhia com uma decisão que tomasse, ou seja, o dinheiro tinha que se investir à noite, no overnight, e tinha que se tomar muito criteriosamente todas as decisões de investimento que se tomassem, porque podia-se comprometer a companhia se não fosse o caso. E nunca mais me esqueço de, enfim, jovem, imprudente e com a adrenalina a ferver nas veias, quando o Collor de Mello e a Zélia Cardoso de Mello congelaram as contas bancárias, eu liguei para os nossos advogados no Rio de Janeiro e mandei-os pôr um processo em tribunal contra o governo brasileiro. Os suíços da Zurique ficaram aterrorizados quando souberam daquilo. O que é que eu tinha feito no Brasil, enfim, ir contra o governo, isso era uma coisa, sendo uma multinacional, isso era uma coisa que não se fazia. Enfim, aquilo decorreu e nós acabámos por ser a primeira companhia no Brasil a ter as contas descongeladas novamente. E então aí já me queriam pôr uma estátua no meio do... a concorrer com o Cristo Rei. Enfim, foram experiências importantes e essa do Brasil foi, sobretudo, uma experiência fundamental por aquilo que eu vos disse, ou seja, era uma escola de gestão única, viver no Brasil naquela fase dos 88 a 92. Entretanto, vou para o México novamente, onde tinha estado. Vou para o México, fico lá mais 4 anos, ascendem-me a Chief Operating Officer para o mercado americano, a partir de Zurique, ou seja, vou para a sede da Zurique em Zurique, vou para a Venezuela, já lá estava o Hugo Chávez, como presidente do mercado, e quando estava um dia, isto foi no Natal de 2012, eu era o presidente da Associação de Seguradores venezuelana, e entra-me um colega da Liberty na reunião. Nós reuníamos todas as terças-feiras às 7 da manhã para evitar aquele trânsito infernal de Caracas, e o homem diz-me assim: ouve lá, nós acabamos de comprar uma companhia em Lisboa, essa é que era boa para ti. E a minha mulher andava-me a fazer a vida negra, isso é um aspecto muito importante de um gestor internacional, andava-me a fazer a vida negra porque as nossas filhas, a mais velha já estava no México, onde é médica dermatologista e continua lá a viver, e a mais nova acabou a secundária na escola americana em Caracas e foi estudar para Londres, e hoje está a trabalhar na Nestlé em Barcelona. Essa é outra das consequências de uma vida internacional, é ir deixando sementes e partes do nosso coração espalhadas aí pelos 4 continentes. E então o homem lá me diz que a Liberty, o Liberty Mutual Group, tinha acabado de comprar uma companhia em Lisboa, estava falida, ele conhecia o meu talento de gestão para limpar companhias em dificuldades. Eu disse assim: opá, isto é como uma... caído do céu, põe-me lá a falar com a tua gente, porque a minha mulher está-me a fazer a vida negra, quer mesmo ir para Portugal, já não aguentava viver em Caracas. Eu em Caracas vivia em 2002, em abril de 2002, a minha mulher estava cá, porque ela vinha cá passar sempre o aniversário dela, o dia 12 de abril. Eu tive 4 dias fechado em casa, e em casa via-se, nós tínhamos um apartamento num alto, a cidade digamos, tem altos, tem várias colinas, e nós víamos o vale onde estava a cidade, e só à noite eram balas luminosas
de um lado para o outro. Foi aquela tentativa de golpe falhado contra o Hugo Chávez. Enfim, tive 4 dias fechado em casa à espera que aquilo se resolvesse lá entre eles. E finalmente, aliás, o embaixador da Venezuela hoje aqui em Lisboa, o general Lucas Rincón, teve um papel fundamental para restituir o Hugo Chávez ao poder. E lá viemos para Lisboa, ou seja, eu falei com o pessoal do Liberty Mutual, tive que fazer algumas cedências, não é? Lá a minha taxa de imposto de renda de IRS eram 10%, aqui são 50 e tal por cento, e portanto uma pessoa tem que fazer algumas cedências em alguns pontos, mas eu acabei por regressar a Lisboa e não estou arrependido. Aquilo que eu vos posso dizer destes 25 anos que vivi fora, eu saí com 23, regressei aos 48 anos, é que nós somos, em primeiro lugar, temos um país maravilhoso, absolutamente estrondoso. Quanto mais eu saio de Portugal, mais vontade me dá de regressar e de ajudar este país a sair da fossa e do fosso em que se encontra. Em segundo lugar, nós somos cidadãos absolutamente extraordinários. Eu vivi em vários países onde havia colónias portuguesas muito significativas e nós temos o sangue de empreendedores. Nós somos grandes empreendedores, somos pessoas muito dinâmicas, somos pessoas muito trabalhadoras e quando não temos, digamos, o Estado mais ou menos nesse papel de benefator e de orientador e tudo isso, como é essencialmente aquilo que acontece aqui, pelo menos em alguns setores, nós conseguimos coisas absolutamente extraordinárias. E eu conheci as duas facetas dos portugueses no estrangeiro, porque conheci desde empresários locais com muito êxito. Aliás, vocês estão a ver que um dos que compraram a PT é um senhor que foi para a França e que fez fortuna e que é multimilionário hoje. Ou seja, nós temos desde aqueles que se fizeram como empresários lá fora e tiveram que contar essencialmente com a sua capacidade de trabalho, com a sua visão e com a sua tenacidade, a sua coragem e a sua adaptação às culturas locais em que eles se integraram. E depois também conheci empresários como eu, executivos de altas multinacionais, da PepsiCo, diretores financeiros, o presidente da BMW, na cidade do México. Ou seja, nós temos talento de gestão absolutamente de topo a nível mundial e temos talento empresarial absolutamente de topo também para todos os cantos do mundo, para onde olhemos e onde existem comunidades portuguesas. Sejam elas, eu vivi, como vos disse, na Alemanha, vivi na Venezuela, vivi no México, éramos poucos, éramos 80 portugueses no México quando eu lá vivi, mas tudo gente de grande qualidade, quer como empresários locais, havia as duas vertentes, quer como empresários a trabalhar para multinacionais. E, portanto, somos este curso que a Fernanda está a patrocinar hoje, acho que é absolutamente fundamental para os jovens que estão em início de carreira olharem para, digamos, a perspectiva de abraçarem uma carreira internacional e um dia, mais tarde, voltarem e trazerem toda essa riqueza de conhecimentos e de experiências que recolheram lá fora e partilharem aqui no país e ajudarem o país a vencer. Vamos ter que fazer o tal business plan para Portugal. Eu acho que isso é absolutamente crítico e fundamental. E eu acredito que com as matérias e, sobretudo, a qualidade e a experiência do quadro docente desta pós-graduação, eu acho que só tenho pena de não ter tempo, porque senão eu próprio me inscrevia, porque os alunos vão ter o benefício de ouvir histórias absolutamente deliciosas e encantadoras sobre as nossas características que são absolutamente ímpares no contexto das nações. E nós temos tudo para poder vencer no contexto das nações globalizadas. Muito obrigado.